Bem, a primeira questão, talvez aqui, é voltarmos um pouco aos processos iniciais. Portanto, o programa Kwenda iniciou num contexto de muitas incertezas. Um contexto de Covid, estamos a falar entre 2019 e 2020, mas também incertezas derivadas do facto de que estamos a falar de um processo novo, algo que o país não tinha na altura experiência, transferência direta de renda. Né? Então haviam muitas dúvidas de como é que esse processo ia avançar e se efetivamente esse seria o caminho. Mas avançamos, na altura decidimos organizar a intervenção em duas dimensões. Uma primeira seria a fase de piloto. Foram selecionados 5 municípios em províncias diferentes. O município de Unzeto, no Zaire, Cambundi Catembo, em Malange, Cacula, na Huila, Cuito Cuanaval, no Cubango e Ombanja, no Cunena. O objetivo era testar o cadastramento, testar os processos de validação dos beneficiários, testar os pagamentos e o sistema de reclamações. Isso foi feito. Nessa fase, nós atingimos um universo de pouco mais de 5.000 famílias. Portanto, nessa altura também nós ensaiamos o cadastramento casa a casa. Depois dessa fase, então em 2021, nós iniciamos com a expansão. E a expansão tinha o foco principal no cadastramento. Cadastrar o maior número de famílias. Mas também fazer avançar a componente de municipalização da ação social e a componente de inclusão produtiva. Em 2021, também iniciamos um processo massivo de formação de ADECOs e formação de quadros dos municípios, quadros locais, nas várias dimensões que o próprio programa permite que seja feito. Nesta altura também criamos uma área de seleção e pagamentos, porque entendíamos que era preciso especializar quadros nessa dimensão, e uma área de salvaguardas sociais e ambientais. Que foram fenômenos novos na instituição, porque não haviam antes. É preciso dizer que o programa Kwenda arrancou na mesma época em que estava a ocorrer um processo de reestruturação do FAS. No segundo semestre de 2019, o FAS passou a ter uma nova liderança. E um dos mandatos dessa nova liderança é a reestruturação da instituição. E a reestruturação da instituição visava, fundamentalmente, virar a instituição para as questões do desenvolvimento comunitário e ajustar a estrutura a esse seu mandato. Isso implicou um processo de ajustamento do perfil posto. O que eu quero dizer? Ao mesmo tempo que nós estávamos a iniciar o programa Kwenda, também estávamos a fazer a reestruturação da instituição. Portanto, o ano de 2020 e 2021 foi muito marcado por essas duas, essas duas dimensões que se complementam. Né? Portanto, em 2021 nós tínhamos uma meta de chegar aos 300.000 agregados cadastrados e avançamos com esse processo. Foi um período muito intenso. A quadra festiva 2021-2022, época do Covid, alguns dos nossos colegas passaram o Natal a fazer cadastramento, longe dos seus parentes, longe das suas famílias. E então chegamos em 2022, já com uma grande preocupação, que é lançar os pagamentos massivos em 2022. E nesta altura tínhamos já algumas lições do passado. Uma delas era de que
o período entre o cadastramento e o pagamento tem que ser encurtado para gerar confiança. E uma outra lição que nós tiramos é que, ao contrário do pagamento trimestral, que estava na lógica inicial, tivemos que adotar o pagamento semestral na maior parte dos municípios por uma questão logística. Portanto, vamos dar um exemplo. Um município com 50 mil beneficiários, nós precisamos mais de um mês e, em alguns casos, quase 45 dias para fazer pagamento em cash. Mas antes desse tempo concreto, precisamos um tempo anterior para preparar a operação de pagamento. E depois temos a operação pós-pagamento, digamos a reconciliação. Portanto, esta operação logística não nos permite ficar nos 3 meses e depois fazer outro pagamento a 3 meses. Então, adotamos a modalidade dos 6 meses, porque também nos fez poupar dinheiro, porque muito do recurso ia ficar na operação de pagamento. Isto foi algo que nós aprendemos em 2021 e adotamos em 2022. Portanto, 2022 foi um ano de expansão maior. Nós costumamos a dizer, inclusive, que em 2022 nós expandimos de modo massivo, porque em 2021 estabilizamos a instituição, porque em 2020 e 2019 nós realizamos a reestruturação e o ajustamento das áreas. Portanto, nós entramos em 2023 com uma instituição consolidada. E o programa Kwenda beneficia disso também. Portanto, neste momento nós temos números muito elevados em termos de cadastramento, em termos de pagamentos, e iniciamos o processo de robustecer a inclusão produtiva. Portanto, a inclusão produtiva tem outro tipo de desafios, porque exige uma intervenção mais profunda junto das comunidades, um acompanhamento mais intensivo junto das famílias. Portanto, há outro tipo de desafios inerentes à componente de inclusão produtiva. É evidente que um processo dessa natureza traz consigo dilemas. O primeiro dilema é que a pobreza é multidimensional. Portanto, há outras dimensões da pobreza que se encontram nas localidades que não têm que ser assumidas pela intervenção do programa Kwenda. Por exemplo, a questão dos acessos, né? E nós procuramos sempre comunicar de que o programa Kwenda, apesar da sua dimensão, é um complemento. Ele tem que dialogar com outros programas para que o impacto seja mais efetivo. Portanto, esse é um dilema que existe do processo. Há um outro que tem a ver com as limitações da infraestrutura tecnológica. A lógica inicial do programa é fazer pagamentos pelo multicaixa. Mas na grande maioria das zonas onde estamos a trabalhar, não existem bancos. E nos casos em que existem bancos, a liquidez é muito limitada. Então nós tivemos que avançar com o pagamento cash. Isso, do ponto de vista logístico, torna a operação mais alta. Mas é mais eficaz para as famílias. Portanto, se é mais eficaz para as famílias, pronto, cumpre-se o objetivo do programa. Nesse caso em concreto, em relação à infraestrutura tecnológica, é algo que nós procuramos abordar com os nossos parceiros, mas é um dilema que o programa encontra. Nós temos que olhar isso como elementos concretos do nosso contexto. Mesmo o próprio cadastramento. O programa Kwenda está a gerar de raiz um sistema. Porque num contexto diferente do nosso, em que já existe um cadastro robusto de famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade, o programa Kwenda não precisaria fazer cadastramento. Mas como isto não existe, nós estamos a gerar o cadastro, digamos, uma base de cadastramento que permite que outros programas possam lá buscar informação. Portanto, essa não é uma informação de só menos importância. Essa é uma questão altamente estratégica, porque
Nós temos municípios, por exemplo, o município do Cubal, temos mais de 80 mil agregados familiares cadastrados. Isto é uma intervenção robusta para servir o Cuenda, em parte, mas mais do que servir o Cuenda, para servir o desenvolvimento local. Portanto, tem sido quase 3 anos de uma operação muito intensa. Muito intensa. Temos procurado também, no quadro da operação do programa Cuenda, desenvolver uma dimensão da aprendizagem. Para estar a trabalhar em mais de 60 municípios, mais de 9 mil aldeias, com equipas com significativo nível de desconcentração, níveis de autonomia, é preciso que haja um alinhamento metodológico. E essa é uma questão muito importante. No nosso país, algumas pessoas fogem falar da metodologia. Mas a metodologia é o aspecto fundamental para, digamos, olhar toda a operação. Como é que se faz? Com quem é que se faz? Quais são os passos? Isso tem a ver com metodologia. E aqui não vale só fazer, é preciso fazer bem, com rigor. Portanto, nós procuramos desenvolver dentro da nossa equipa o entendimento de que as coisas não se fazem de qualquer maneira. E para isso temos investido muito tempo em encontros metodológicos, em encontros operacionais, em capacitação técnica, no desenvolvimento de ferramentas, de instrumentos de trabalho, para que os técnicos façam o trabalho, mas façam um trabalho bem feito, com rigor, com disciplina, mas também com ousadia, porque o programa Cuenda também tem uma dimensão de inovação. Para inovar tem que haver ousadia. Então nós nos organizamos de tal maneira que os técnicos possam, melhor dizendo, os técnicos possam, no terreno, inovar, trazer coisas novas, procurarem, a partir da prática, trazer novidade. E temos vários exemplos. Na organização do sistema de cadastramento, na adoção de elementos tecnológicos. Por exemplo, nós temos no nosso instrumento de cadastramento mais de 80 indicadores. Portanto, isto é uma operação muito séria, né? Mas isso é possível porque também permitimos que se inove na operação. Um desafio muito grande que tem a ver com a credibilidade. No início, nós fomos a comunidades em que as pessoas não aceitavam ser cadastradas, porque invocavam que já muitos programas cadastraram e não aconteceu nada. Mas isto foi se ultrapassando. E a forma de ultrapassar isso é fazer aquilo que se promete. Isto não tem muita ciência. Nós vamos cadastrar, vamos fazer a validação e depois realizamos a transferência. À medida que se concretiza a promessa, se gera confiança. Nós temos na nossa estatística que em todos os municípios o segundo pagamento, a segunda prestação foi superior do que a primeira. Porque famílias que não estiveram no primeiro pagamento entraram no segundo pagamento. Porque aqueles que não se cadastram no primeiro pagamento, depois nós fazemos o cadastramento e eles passam a incorporar o programa. Portanto, a questão da credibilidade ganha-se fazendo bem o trabalho, cumprindo com aquilo que se promete. A reestruturação visava 2, 3 questões fundamentalmente. A primeira era virar a instituição para as questões do desenvolvimento comunitário. Segundo, tem a ver com o ajustamento da estrutura ao mandato de uma instituição que seja credível, seja capaz de prestar contas e seja capaz de ser um instrumento do Estado angolano para as questões locais.
E para isso acontecer, nós tivemos que, por um lado, fazer surgir algumas áreas, extinguir outras áreas, realizar um processo intenso de ajustamento do perfil posto, áreas que nós reestruturamos de modo mais profundo, área financeira, área de aquisições, criamos uma área de seleção e pagamentos, criamos uma área de salvaguardas. Ao nível local, introduzimos determinadas figuras na liderança de departamentos, introduzimos um conjunto de novas práticas em matéria de prestação de contas, mas também de diálogo com a sociedade. Nós, neste momento, ao longo desses anos, contabilizamos mais de 40 momentos de diálogo com a sociedade, ao nível dos municípios, ao nível provincial e ao nível nacional, quer sejam com jornalistas, com fazedores de opinião, com administrações locais. Portanto, isso no sentido de gerar uma dinâmica nova na instituição. E, em nosso entender, a reestruturação está feita. A reestruturação da instituição está feita, a instituição está a seguir o seu caminho. Temos um desafio. O FAS formalmente é um instituto público, mas o FAS tem uma dinâmica que funciona muito nos cânones de uma agência de desenvolvimento. Entendemos que esse é um desafio do futuro, de ajustamento da instituição ao quadro formal, à sua dinâmica material. Bem, nós temos indicações, primeiro do terreno, de que nas zonas onde nós estamos, onde trabalhamos, sentimos confiança da parte das famílias. O FAS, quando vai aparecer, as pessoas mobilizam-se. É evidente, portanto, a maneira como se capta a nossa mensagem. Mas a confiança não está só ao nível comunitário, é também ao nível das estruturas do poder político. Portanto, quando há um mandato para o FAS, a confiança do que faz vai realizar. Portanto, os números que nós estamos a apresentar agora decorrem de uma ideia de que o FAS está a realizar o mandato que lhe foi atribuído. Mas também é uma confiança do ponto de vista da cooperação internacional. Portanto, todo o diálogo que nós estabelecemos com os nossos parceiros internacionais, sentimos confiança que se pode concretizar no tipo de compromisso que vamos assumindo, né? Num conjunto de responsabilidades que se atribuem ao FAS. Portanto, isto são indicadores de que há confiança em relação à instituição. Foi uma inovação no país. Foi uma inovação. Nós ensaiamos a modalidade de transferência por telefone. Tínhamos muita expectativa em relação a essa modalidade. O facto é que, para as zonas rurais, se revela bastante desafiante, pelos constrangimentos de infraestrutura que nós referimos antes. Portanto, essa modalidade se circunscreve na atribuição de um telefone à família beneficiária. Nós interagimos tecnologicamente com a empresa de telefonia, ela transfere os dados por telefone, por número, a quem se atribui um cartão SIM, depois converte-se os dados em dinheiro. Mas há aí desafios em termos dos agentes locais de pagamento para converter os dados em dinheiro. Então, o que nós estamos a fazer é migrar essa modalidade das zonas rurais para as zonas periurbanas. Porque aí há mais agentes locais de pagamento, a infraestrutura está melhor instalada, portanto, há sinal de telefonia para se poder fazer a conversão dos dados. Portanto, é uma modalidade que, apesar de não ter expandido, nós não vamos abandonar. Em relação a isso, a primeira questão que talvez deveríamos destacar é que o programa Kwenda materializa direitos. Uma família que tem acesso à transferência de renda é a concretização de direitos sociais. Portanto, uma família enquadrada num programa de inclusão produtiva é a concretização de direitos econômicos. Portanto, se nós partirmos desse princípio, toda a nossa ação está fundamentalmente dirigida às pessoas.
E entre os beneficiários do programa, há pessoas, por exemplo, que têm mobilidade reduzida. Então, a concretização da humanização é chegar a esses beneficiários. Portanto, nós temos situação de beneficiários idosos que não se conseguem movimentar. O programa tem que chegar a essas pessoas. Portanto, tudo o que nós chamamos de humanização tem um pouco a ver com a forma como nós colocamos no centro as pessoas e pusemos-nos próximas delas. Há, em torno da implementação, uma série de desafios das relações entre as pessoas. Procuramos fazer com que o Centro de Ação Social Integrado seja o epicentro para que esses conflitos sejam resolvidos. Ou seja, nós procuramos que com a implementação do programa Kwenda contribuamos para a transformação da vida das pessoas, estejam elas onde estiver. Há famílias, por exemplo, que têm dificuldade de ir até um ATM para poder fazer levantamento de dinheiro. Os ADECOS, a equipa, tem que ir ao encontro dessas famílias. É isso que nós materializamos dessa maneira o entendimento de humanização do programa. Bem, o programa foi estabelecido inicialmente para 40 municípios. Estamos nesse momento em 61. Isso depois decorre da reflexão permanente com o parceiro, porque o programa deixou de ser um programa de resposta à retirada de subsídios a preços para um programa de combate à pobreza. E ele vai ter que ir expandindo nessa lógica. Bem, essas coisas estão todas relacionadas. Eu dizia há bocado que nós procuramos que o programa tenha uma dimensão da aprendizagem. Portanto, a aprendizagem significa termos cada vez mais técnicos capacitados para assumir os desafios do programa Kwenda. Portanto, isso vai sempre obedecer a um processo gradual de expansão. Portanto, não se chegam aos 164 municípios do dia para a noite. Nós vamos a esses municípios de modo gradual. Não lhe posso garantir qual vai ser o limite máximo de municípios em que nós vamos chegar, mas o que eu devo dizer é que nós vamos continuar com o processo de expansão, à medida da capacidade operacional. No fundo, isso tem a ver com uma estratégia muito ligada ao controle de qualidade. Portanto, nós temos uma intervenção com impacto social, impacto ambiental positivo, mas também pode ser negativo. Então, a área de salvaguardas nos coloca uma série de instrumentos de análise que permitem fazer o controle de qualidade. Vamos imaginar que nós vamos fazer uma série de construções. É preciso assegurar que essas construções não tenham um impacto negativo sobre o ambiente. Nós estamos a intervir numa comunidade. É preciso assegurar que essa intervenção não seja promotora de desequilíbrios sociais. Portanto, a área de salvaguarda ajuda a que a instituição tenha instrumentos, tenha metodologia para lidar com esses possíveis impactos negativos de uma intervenção social. Exatamente. Nós temos que estar a dizer que um programa dessa natureza tem que permitir que as pessoas possam apresentar as suas queixas e reclamações sempre que elas ocorrerem. Portanto, essa área também ajudou a desenvolver essa estrutura de reclamações, de queixas, mas também de resposta. Porque num país como o nosso, com um histórico de muita conflitualidade, é importante termos em consideração que a sociedade precisa ter mecanismos de resolução de conflito. E, no fundo, o mecanismo de queixas e reclamações visa mitigar conflitos e resolver conflitos potenciais que estejam lá nas comunidades presentes ou latentes. A questão da inclusão digital é muito importante. Nós temos neste momento mais de 2.000 ADECOS envolvidos no programa Kwenda e todos eles trabalham com tablet. Todos eles aprenderam a trabalhar com tablet. Todos eles aprenderam a manusear cadastramento em modo digital com os telefones. Isto é um ganho importante. Eles estão
nesse momento capacitados para trabalhar em outros programas que não apenas o Kwenda, com esse nível de exigência tecnológica. Mas também a inclusão financeira, né? Portanto, nós estamos a massificar a abertura de contas bancárias. O programa Kwenda, com a sua abordagem, cria uma possibilidade de abertura de contas bancárias sem precedentes no país. O Kwenda não vai construir estradas, né? O Kwenda não vai construir estradas, né? Temos que chegar a essas zonas. Isto claramente que aumenta o custo operacional, porque nós para chegar a uma zona onde podíamos fazer 1 hora, às vezes temos que fazer 5 horas. Isso desgasta os meios, torna o tempo mais longínquo, mas temos que chegar. Não há nada a fazer, temos que chegar e articular com as outras estruturas lógicas de complementariedade. Sim, nós tivemos essa experiência em Malange, o uso dos helicópteros, estamos agora a ensaiar se vamos fazê-lo também no Cuando Cubango. O tema do uso dos helicópteros é uma coisa importante. Não, os ADECOs são um ator importante, isso já não está em discussão, né? Agora, há uma preocupação, que é uma questão política que deve ser resolvida, que é o tema do financiamento público aos ADECOs. Neste momento está em curso o ajustamento da política nacional de ADECOs. Esperemos que no final disto nós consigamos chegar a um desfecho que seja garantir o financiamento público aos ADECOs. Nós procuramos que isso seja algo transversal, né? Procuramos que isso seja algo transversal. Fizemos investimentos importantes na área da comunicação, na formação da estruturação de uma área de comunicação. A área de seleção e pagamentos também foi alvo de bastante formação, capacitação. Estamos a procurar que isso seja de modo transversal. A área de aquisições também está a ser bastante reforçada. Agora é uma etapa que entendemos que precisamos fazer um pouco mais de formação na área de inclusão produtiva, né? Porque é algo que nós consideramos que vamos dar um passo maior, mas dizer que procuramos que as formações sejam um pouco transversal, porque entendemos que uma instituição como a nossa tem que ter um certo equilíbrio entre as áreas, né? Não temos que ter uma área que capitalize toda a atenção e as outras não. Portanto, é essa abordagem que nós adotamos ao nível da instituição. Nós criamos o nosso sistema de cadastramento. Nós adquirimos telefones, registramos, protegemos os telefones. O telefone entrega um ADECO que está registrado e esse telefone está vinculado ao sistema integrado de proteção social, que é o CIPS. Portanto, só entra no programa quem for cadastrado. Isso é cadastrado quem está na aldeia onde está o ADECO. Portanto, não é possível entrar no programa alguém que não está naquela comunidade em que está referenciada. Portanto, esse é um dos principais mecanismos de proteção do programa. Portanto, o programa não admite listas, né? Só entra para o programa quem for cadastrado. Isso só é cadastrado quem estiver naquela comunidade selecionada. Porque não pode haver um cadastramento daqui do município de Luanda com um telefone que está registrado num dos municípios, por exemplo, da província do Kwanza Norte, né? Portanto, não é possível isso acontecer, porque o programa está protegido desse tipo de risco de invasão. Nós entendemos que o êxito de um programa dessa dimensão está assente nos valores, né? E um desses valores tem a ver com a ética. Sem ética não é possível, né? Não é possível. Portanto, um programa dessa natureza tem que estar assente na ética, na parcimônia, no respeito ao outro, na transparência. Nós estamos a trabalhar com recursos públicos e é preciso prestar contas ao cidadão. Portanto, não há nada a esconder. Se não há nada a esconder, nós temos que prestar contas. Portanto, esses são valores importantes que servem para o programa Kwenda, servem para qualquer outro tipo de programa. E o FAS, enquanto instituição implementadora, tem que estar nela impregnada esse tipo de valores. Claro que isso não é fácil, né? Não é fácil porque são valores que precisam ser construídos diariamente. Nós, inclusive, já começamos a partilhar esses dados dessa base
com outras estruturas, né? Portanto, esse é um ganho do programa, é uma externalidade positiva do programa Kwenda. Portanto, há 2 anos atrás, essa base não existia. Nós não podíamos falar disso. Nesse momento, nós podemos falar disso e podemos partilhar essa informação. É um ganho para o país. Nós temos o registro das pessoas que têm bilhete de identidade e que não têm bilhete de identidade. Temos lá registro da questão do acesso à educação. Temos lá registro em relação à questão de diferentes patologias. Enfim, temos informação vasta que permite uma atuação pública mais informada. O Programa Nacional de Estágios é, como temos estado a dizer, uma das melhores coisas que aconteceu no FAS desde a sua existência. E nós entendemos que esse programa permite, por um lado, beneficiar os jovens estagiários, porque eles ganham uma experiência que de outra forma seria muito mais difícil pela sua penetração no campo, eles são integrados nas equipas, mas também permite alargar a operação, porque os estagiários são integrados na equipa, são treinados e também transformam-se numa força de trabalho para as operações. E isto é bastante importante para os estagiários, mas também para a instituição. E nós vamos continuar com este processo. Sabemos que entre os estagiários, alguns foram integrados na equipa do FAS e outros foram encontrando outras oportunidades de trabalho pelo mercado. Eu não sei se tem segredo, essas coisas não têm segredo. Isto é voltar ao início. Determinação, disciplina, rigor, transparência. O resto é consequência. Um trabalho dessa natureza, nós temos que assegurar sempre 2 coisas. Primeiro, nós somos trabalhadores. Ninguém pode ter dúvida disso. Nós somos trabalhadores. Segundo, somos íntegros. Não mexemos no dinheiro público. Se me pergunta segredo, eu falo dessas 2 dimensões, né? Agora, acho que isso não é segredo. Isso é tirar das palavras a ação. Não é fácil, né? Não é fácil porque somos uma sociedade com muitos desafios em relação a esses 2 elementos que eu coloquei. Mas se queremos fazer diferença, temos que transformar isso de meias palavras para atitudes consequentes. Nós somos trabalhadores e nós somos íntegros. Isso não significa que o A ou o B não possa cometer algum erro. Os erros são cometidos. Mas do ponto de vista da estrutura da instituição, da hierarquia da instituição, são 2 princípios basilares. O princípio do trabalho, rigoroso e disciplinado, e a questão da integridade. Os recursos são públicos, têm que chegar às famílias e não pode haver nada a esconder. Esse também é o nosso entendimento, né? O nosso entendimento, mas uma coisa é falar, outra coisa é fazer, né? E essa citação que faz é uma citação bastante feliz, na medida em que o FAS é uma instituição do Estado e nós estamos a gerir com base nas práticas internacionalmente aceites. Nós somos avaliados com base em critérios internacionalmente aceitos. Portanto, nós estamos dentro das boas práticas de gestão, mesmo sendo uma instituição pública. Portanto, essa é uma questão muito importante de se referir, de que nós não devemos olhar para as instituições públicas como sinônimo de ineficiência. A nossa prática está a mostrar que estamos a realizar atividades com rigor, com disciplina, dentro dos estándares internacionalmente estabelecidos para instituições credíveis. Nós, tradicionalmente, levantam-se questionamentos em relação a esse aspecto, né? E para nós é importante referir isso, né? Que
essa operação tem paternidade intelectual nos angolanos. Não significa que nós não façamos isso, que nós não recorramos à assistência, ao intercâmbio, ao apoio. Isso sempre existe. Isso é assim em qualquer parte do mundo. Mas a paternidade das ideias, a propriedade intelectual da operação é dos angolanos. Isto é muito importante de se dizer, né? Não é por qualquer tipo de veleidade, não, é de que é possível as coisas serem feitas. É possível as coisas serem feitas. Agora, tem que haver determinação, disciplina, rigor e transparência. Bem, não há muito a acrescentar. O que nós gostaríamos talvez de dizer é que um prémio é sempre um motivo de satisfação. Mas nós entendemos que isso é o resultado de uma prática consequente e que sinaliza para nós que devemos seguir esse caminho. O caminho da disciplina, o caminho do rigor, o caminho da determinação. Mas também chegamos a esse prémio como resultado de um processo. Portanto, não se chega a esse prémio do dia para a noite. Portanto, nós interpretamos também isso como o reconhecimento de um caminho. O caminho da defesa dos direitos das pessoas. O caminho do apoio ao desenvolvimento local. O caminho do reconhecimento dos valores locais. Portanto, é esse o caminho que nós entendemos que está a ser premiado e nós vamos continuar a seguir esse caminho. As zonas urbanas têm particularidades, né? Desde logo pela estruturação dos agregados familiares, dos assentamentos populacionais, que obrigam a novas modalidades de cadastramento, a outro tipo de identificação dos beneficiários. Nós iniciamos agora uma experiência em Cabinda, estamos a recolher os seus primeiros resultados. É algo que entendemos mais cedo ou mais tarde teremos que efetivamente ir escalando a zona periurbana, se quisermos a zona não rural do país. Há um desafio importante, que é o desafio de expandir cada vez mais a inclusão produtiva, né? Digamos, dar mais velocidade à inclusão produtiva. Há um desafio que tem a ver com o tema da institucionalização do programa Kwenda. Portanto, enquanto instrumento de apoio permanente a famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade. Esse é um desafio estratégico. Mas há também um desafio de ajustamento da própria instituição, digamos, da sua dimensão formal, enquanto instituto público, para uma estrutura da Agência de Desenvolvimento Dinâmica. Portanto, que é a prática neste momento. Temos esse desafio. O resto é termos capacidade de seguir essa velocidade que nós introduzimos, né? Essa velocidade que nós introduzimos, que é de uma entidade muito dinâmica. É isso que nós pretendemos fazer. O ano de 2023 é um ano que nós indicamos como ano para avançarmos com esse processo. Vamos fazer agora, nos próximos meses, vamos iniciar a avaliação de impacto externa, mas também vamos sistematizar, vamos produzir vários documentos de sistematização de determinadas áreas específicas da operação. Não temos dúvida de que esse é um aspecto muito importante. Tem que ficar coisa escrita dessa intervenção robusta, até para a aprendizagem futura do país. Para responder primeiro às preocupações dos angolanos, né? Como é que nós vamos replicar essa intervenção robusta a uma escala maior do país? E, naturalmente, para que outros parceiros que tenham interesse em vir partilhar conosco experiência encontrem algo sistematizado. É um caminho que tem que ser trilhado. O caminho da partilha de informação financeira, porque isso tem a ver com a transparência. Portanto, não há nada a esconder, né? E nós temos que continuar a partilhar informação financeira, inclusive com os vários parceiros
e mais do que os parceiros, com o cidadão anónimo, porque estamos a gerir recursos públicos.